Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu quero falar um pouquinho sobre política. Porque política, ela também está atrelada à vida espiritual, ao mundo espiritual, né? A política, ela está atrelada. E eu estou de férias, e aí eu fico analisando a situação que está no nosso país, eu fico analisando a situação do mundo. E hoje eu quero falar sobre dois personagens que está em evidência aqui no nosso país e o outro no mundo. E analisando os vídeos, as conversas deles, eles são muito parecidos. Eles são muito semelhantes. E no nosso país nós temos um que é o Jair Bolsonaro. Um homem que já está na política há vários anos, o qual se destacou pela sua honestidade, pela sua firmeza em defesa da família, em defesa das coisas que nós somos conservadores, né? Então é um homem que está se despontando aí como uma luz no fim do túnel para nós. E eu peço a Deus que seja ele mesmo. Porque vamos analisar, meus amigos, meus irmãos, vamos pensar junto comigo, porque as pessoas parecem que não gostam de pensar, não gostam de analisar. Primeiramente, nós vamos pensar no que ocorreu nos Estados Unidos da América. Donald Trump. Donald Trump é um homem bilionário, e as palavras dele causavam muito furor na mídia, naquelas pessoas imorais, e a mídia esquerdista, globalista, eles tentaram de todas as formas derrubá-lo. Mas ele era um homem que, apesar de tudo, ele tem os princípios de Deus. Donald Trump, ele tem os princípios de Deus, e ele se firmou nisso. Na pouca luz, talvez, vamos dizer assim, não posso julgar, na luz que ele recebeu das coisas de Deus, ele se firmou naquilo. E aí ele, na luz que Deus deu para ele, ele falou: eu vou ajudar, eu vou ser o melhor amigo de Israel. E aí todo mundo dizendo que ele não tinha chance, debochava dele, ridicularizava ele. E aí no final ele ganhou uma derrota para esse mundo globalista, diabólico. Ganhou as eleições e ele exaltou o nome de Deus, ele exaltou Deus, ele, na luz que ele tem, ele sempre procurando, como chefe da nação, procurando por Deus em primeiro plano. E graças a Deus a América está indo muito bem, todos os números indicam que a coisa está andando muito bem por lá. Mas só que os inimigos diabólicos, eles não gostam disso. Eles não gostam quando você vem com o nome de Deus. Eles não gostam quando você vai ajudar o povo de Deus físico aqui na terra. E o espiritual, igual ele falou, vou dar liberdade religiosa. Nós vamos fazer orações. E aí o inferno se levantou contra ele. Mas a palavra de Deus fala que todo aquele que põe a sua confiança nele não ficará confundido e nem envergonhado. Foi o caso de Donald Trump. Basta você ver na internet aí, e ele tentando de todas as formas, lutando sozinho, mas Deus foi com ele e levantou aquele homem na nação mais poderosa do mundo. E se ele continuar assim, ele vai continuar mais e mais poderoso ainda. Agora, voltando para o nosso país, eu vivo assistindo, acompanhando o nosso futuro presidente, e eu vou falar de antemão para vocês aqui, para depois não falar que é fácil falar que vai ganhar pertinho das eleições. Ele vai ganhar em primeiro turno. Primeiro turno ele vai ganhar, se ele continuar firme com Deus, pondo Deus em honra, buscando o bem-estar de Israel. Ele vai ganhar em primeiro turno. Vai dar uma coça nesses bandidos que está por aí, nesses demoníacos que está por aí. E quando eu vejo o Jair Bolsonaro em alguma
algumas emissoras de televisão, ele senta naquela mesa para ser entrevistado, e eu fico vendo esses repórteres diabólicos tentando distorcer a palavra dele. E depois que ele faz a entrevista, eles tentam, sai por aí distorcendo a palavra dele. Esse dia eu estava vendo aí, ele sentado, uma roda de entrevista, e os repórteres parecendo aqueles lobos. Já viram aqueles lobos devoradores? Tentando deixar ele em má situação. E ele tentando explicar, coitado. Mas eu falo assim, que o Jair Bolsonaro, ele é a luz no fim do túnel, porque ele está colocando Deus na luz que ele tem. E o interessante é que, tomara a Deus que ele não vá na onda desses pastores famosos que tem por aí. Silas Malafaia. Ele é um fuinha, sabe aqueles ratos que aproveitam a oportunidade? E Silas Malafaia, como não tinha nada de falar de Bolsonaro, começou a jogar desconfiança. Olha, não é bem isso que vocês estão pensando, porque não tinha nada que falar. Que o Silas Malafaia e esse partido que tem esses pastor Everaldo, pastor não sei quem, olha gente, é tudo lobo em pele de cordeiro, vocês tomem cuidado. Então, tomara que o Bolsonaro fique fiel a Deus, firme, e não dê ouvido para esses falsos pregadores, falsos pastores. O Silas Malafaia é um grande oportunista, né? Começou a apoiar, depois não deu certo, não sei o que aconteceu, mas eu acredito que o Jair Bolsonaro, ele vai trazer, né, uma luz no fim do túnel. Deus está usando ele para, tendo misericórdia do povo brasileiro, para nós termos um pouco de paz. E todo crente, todo aquele que professa o nome de Jesus, deveria votar nele, porque eu não admito um crente que professa o nome de Jesus votar para um partido de esquerda. Eu falo que ele tem que se converter, de verdade. Tem que se converter. Partido de esquerda é PSDB, PMDB, PCdoB, PSOL, vai tudo nessa lata de lixo. E eu não acredito que a Marina Silva é convertida também, porque ela é de um partido de esquerda. Eu não acredito que a Benedita Silva é convertida. Ela diz que é da Assembleia, mas não é. É lobo em pele de ovelha. Então eu quero dizer o seguinte: Jair Bolsonaro, você fica firme, ore a Deus, busque a Deus, não vá na onda de nenhum pastor. Tome cuidado desses pastores famosos aí. Continua fazendo a sua campanha simples, humilde, o povo te ajudando, e Deus vai te abençoar. Gostaria que esse vídeo fosse no ouvido dele, né? Eu sou um simples pregador, não tenho destaque, mas eu estou dando a minha contribuição aqui e orando para que Deus coloque Jair Bolsonaro, que até agora, ao meu ver, eu não tenho nada que falar dele. Na pouca luz talvez que ele tem, que talvez ele não entenda a palavra, mas a luz que Deus deu para ele, que ele continue firme, continua batalhando para tirar esse país desse lamaçal de pecado que se encontra. Eu gostaria que, quando ele assumisse a presidência, primeira coisa que ele fizesse, a embaixada do Brasil lá em Jerusalém, como algumas nações estão fazendo. E fique de olho, meus irmãos, essas nações que estão levando a embaixada para Jerusalém vai ser as nações mais abençoadas possível. Que a palavra de Deus fala: aquele que te abençoar, serás abençoado. Então por isso que eu estou fazendo esse pequeno vídeo aqui. Meu número de inscritos são poucos, minhas visualizações são poucas, mas o pouco com Deus pode se tornar muito. O pouco com Deus é muito. Se você for um multiplicador, tentar falar para as pessoas, abrir os olhos dela, já estarão fazendo um grande trabalho. Eu, na minha pequenez, estou fazendo a minha parte para o nosso país. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.